Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina. Minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 42, Livro do Céu, volume 3, 78 e 79, 78 é 6 de junho de 1900. Luísa, crucificada, evita alguns castigos sobre Corato. Como meu adorável Jesus continuava sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, o confessor pôs a intenção da crucificação. Enquanto me encontrava então nesses sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído pelas minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento em que se encontrava? Porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, ele sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo neste estado, que se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam, como vidro frágil pela ternura. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim e que perdoasse o povo. Então, como vidro frágil pela ternura, né, os homens, os seus corações se romperiam. Se, como, ainda que seus corações fossem de diamante, eu cansei, se romperiam como vidro frágil pela ternura. É que eu parei aqui um pouquinho, pausei para ir lá embaixo. Deixa eu respirar. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que o mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tem razão. Porque grandes são as nossas iniquidades, mas peço-te em graça, que tenhas compaixão de ti mesmo. Tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Assim te peço por amor de ti mesmo, que não mande castigos até chegar a tirar o pão aos seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não é da natureza do seu coração agir assim. Por isso é a violência que sentes que, se pudesse, te daria a morte. E ele, todo aflito, me disse: minha filha, é a justiça que me faz violência. E o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte. Tanto que te pôr o meu coração em angústias de morte ao castigar as criaturas. Então a justiça faz violência para ele, né? E o amor dele também faz violência para mais forte ainda. Nossa, agora dá para entender por que Jesus sofre tanto. Uau, a violência só obriga ele, né? Obriga ele a castigar. Mas ele tem um amor tão grande, que sofre mais ainda pelo amor que sente pelos homens. Meu Deus do céu, que amor é esse? Meu Deus do céu, que amor é esse? Fala sério. Meu Deus, o Senhor é incrível, Senhor. Porque, olha, Senhor, eu sou honesto com o Senhor. Eu sou honesto com todos que vão me ouvir. Às vezes eu paro para pensar, Senhor, no seu projeto. E eu vejo os homens, o que eles estão fazendo. Mulheres matando seus próprios filhos. Pais matando seus próprios filhos. Assim, fora outras coisas, né? O próprio pai, né? Abusando sexualmente de suas próprias filhas, dos seus filhos. E assim, é tanta coisa que os homens fazem. É tanta maldade que o homem faz. Que eu falo, porque às vezes eu me pergunto, Senhor, sinceramente, Jesus, com todo o meu amor do mundo, meu Deus, porque eu sou um ser humano. E eu sei que eu quero esse amor que o Senhor tem por mim e por todos nós. Eu quero esse amor, eu quero esse amor. Mas eu falo pro Senhor, Senhor, o Senhor é muito bom demais. A gente não merece. Senhor, desculpa, mas a gente não merece, Senhor. A gente não merece. Se for realmente olhar para o que a gente faz, a gente não merece. Ela tem verdade, são muito grandes as suas iniquidades. Mas assim, ver o Senhor sofrer por causa de nós. Ver o Senhor sofrer tanto desse jeito por causa da gente. Hoje, aquele trecho que o Senhor deu para nós do volume 2 foi muito difícil. E agora, de novo, assim, ver o Senhor sofrendo tanto por causa de nós. Meu Deus, eu fico assim, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tem certeza, Senhor, que nós merecemos tanto? Eu questiono. Nossa, mas é bom pensar assim. É bom pensar assim para a gente poder ver mesmo que amor é esse. Que amor é esse, né?
Tá bom, vamos lá. Por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça. Nossa, a Luísa é um exemplar muito lindo, né, de uma pessoa humana, né? A Luísa é maravilhosa. Descarrega sobre mim a justiça. Meu Deus, que lindo, né? Essas horas você fala assim, que mulher é essa? Meu Deus, que coisa. Ela é corajosa demais, né? Meu Deus, descarrega sobre mim a justiça e teu amor não será mais violentado pela justiça. Meu Deus, que lindo. E não se encontrará em conflito para castigar as nações, porque em verdade, como farão se tu agires? Como me fazes compreender, secando tudo que serve de alimento ao homem? Ah, peço-te, deixa-me sofrer, perdoa-lhes eles, se não em tudo, pelo menos em parte. E ela ainda pede para perdoar eles, né? Eu, às vezes, tenho dificuldade de pedir para o Senhor perdoar as pessoas. Eu tenho dificuldade, eu sou honesta, né? Pela quantidade de injustiça, de loucura que eu vejo os homens fazerem, mas eu peço mesmo assim, perdoa todos, Senhor. Perdoa, pode mandar sobre mim, né? Os seus sofrimentos. Eu quero te ajudar, eu quero compartilhar contigo, né? Se quiser descarregar a justiça também sobre nós, pode mandar bala, né? Em mim, né? Em mim, não posso falar em nome dos outros, mas em mim. Mas que me dê forças para eu suportar, né? Ai, Jesus, desculpa, Senhor. Como a gente é fraco, né? Na hora do sofrimento à noite, eu fico ali, né, pedindo ajuda para o Senhor me ajudar. Não é fácil. Jesus, como se fosse obrigado por minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua um pouco da amargura densa e nauseante, que assim que a engoli, me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer. Esses dias eu senti ânsia de vômito. Passei mal um dia inteiro. Estômago, com ânsia de vômito. Meu Deus, é muito ruim isso aí. Senti ânsia de vômito. Meu Deus, como é ruim. Meu Deus, eu sou muito fraco para sofrer. Nossa Senhora, meu Pai. Então, bendito Jesus, sustentando-me nessas penas, caso contrário, teria ficado vítima. E todavia não havia derramado mais que um pouco. O que será de seu coração adorável que tanto continha? Suspirou como se tivesse aliviado de um peso e me disse: minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo, mas agora descarregando um pouco sobre ti, por amor teu, concede 1/3 do que serve de alimento ao homem. E eu, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade. E ele, não, minha filha, aceita. E eu, não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que me pertencem. E Jesus disse, hoje está preparada uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz, sai de ti mesma e em forma crucificada vê no ar. E põe em fogo os demônios de cima de Corato. Porque ante a tua forma crucificada, eles não poderão resistir e irão à outra parte. Assim saí de mim mesma crucificada e vi a saraivada e os raios que estavam prestes a irromper sobre Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios? Como à vista de minha forma crucificada, corriam, mordiam os dedos de raiva e chegavam a tomá-la contra o confessor, que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação, já que contra mim não podiam tomar, né, derramar a raiva deles, e eles eram obrigados a fugir de mim pelo sinal da redenção que advertiu. Peraí. Não, é uma pergunta, peraí. Assim saí de mim mesma, crucificada, e vi a saraivada os raios que estavam prestes a irromper sobre Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios? Como à vista de minha forma crucificada, corriam, mordiam os dedos de raiva e chegavam a tomá-la contra o confessor, que esta manhã me tinha dado obediência de sofrer a crucificação, já que contra mim não a podiam tomar. Aliás, eram obrigados a fugir de mim pelo sinal da redenção que advertiam. Tá dizendo que é uma pergunta, mas acho que não é não. Então, depois de tê-los posto em fuga, retornei a mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimento, seja tudo para a glória de Deus. É muito triste ver Jesus sofrer desse jeito, né? Muito triste. Meu Deus do céu. Volume 379, 7 de junho de 1900. Jesus lhe entrega as chaves da justiça e uma luz para descobri-la. Como me encontrava sofredora, parecia-me que aqueles sofrimentos eram uma doce corrente que atraía meu bom Jesus a fazê-lo vir quase que continuamente. E me parecia que aquelas penas chamavam Jesus para fazê-lo derramar em mim outras amarguras. Então, ao vir agora, me segurava em seus braços para me dar força, e agora derramava de novo. Eu, de vez em quando, lhe dizia, Senhor, agora sinto em mim parte de tuas penas, rogo-te que me contentes, como te disse ontem, de dar-me ao menos a metade do que serve para o alimento do homem. E ele, minha filha, para te contentar, te entrego as chaves da justiça e o conhecimento de quanto é absolutamente necessário castigar o homem.
e com isto farás o que te agrade. Não estás contente por isso? Ao ouvir-me dizer isso, consolei-me e disse dentro de mim: haha, vocês vão ver o que ela vai falar. Se está em mim, de fato, não castigarei ninguém. Ela vai nessa. Mas como fiquei desiludida quando o bendito Jesus me deu uma chave e me pôs no meio de uma luz. E olhando do meio daquela luz, descobria todos os atributos de Deus e também os da justiça. Ó, como tudo está ordenado em Deus. E se a justiça castiga, é ordem. E se não castiga, não estaria em ordem com os demais atributos. Agora me via como um miserável verme no meio daquela luz. E se quisesse impedir o curso da justiça, arruinaria a ordem e iria contra os mesmos homens, porque compreendia que a mesma justiça é amor puríssimo para com eles. Nossa, que lindo, hein? Então me encontrei toda confusa e incomodada. Por isso, para me desentender, disse ao nosso Senhor: com esta luz da qual me rodeaste, entendo as coisas de maneira diversa, diferente. E se me deixasses agir a mim, falo-ia pior do que tu. Por isso não aceito este conhecimento e renuncio às chaves da justiça. O que aceito e quero é que me faça sofrer e que liberte as pessoas. Do resto, não quero saber nada. Nossa, elas não querem saber das coisas. Eu quero saber de tudo. E Jesus, sorrindo diante de mim, me disse: como? Tão logo queres te afastar, não querendo conhecer nenhuma razão e querer fazer-me violência mais forte, querer sair com duas palavras, faz-me sofrer a mim e livra-te deles? E eu, Senhor, não é que não queira saber. Agora lá, né? Ele ficou meio assim, como você não quer saber, não quer conhecimento, né? Não é que eu não queira saber nenhuma razão, senão que não é meu ofício, mas teu. Meu ofício é de ser vítima. Por isso, tu faz o teu ofício e eu faço o meu. Não é verdade, meu amado Jesus? E ele, mostrando como uma aprovação, desapareceu. Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber, né? Eu quero entrar em Jesus, quero saber, quero conhecer, mesmo que seja difícil, mas eu quero saber fazer o quê, né? É linda essa luz que ele deu para ela, né? Maravilhoso, né? Saber que é puríssimo amor. E se ela agisse diferente dele, se ela não castigasse os homens, ela iria prejudicar os homens. Tá vendo? Tá vendo como Deus ele é perfeito, amoroso. Só vida, vida, vida para todos nós, né? Somos totalmente dependentes da vida divina, né? De tudo que Deus é e faz por nós. Somos totalmente ligados a Ele. Isso é uma graça, é uma honra, sermos tão conectados com Deus dessa forma. Pena que, né, nós somos tão pecadores, tão frágeis. Mas tá bom, Senhor. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor nos quis criar, nos criou, né? Muitos de nós não merecemos nada. Muitos merecemos o inferno. Mas tudo bem. Seja feita a tua vontade. Que nós possamos, né, de alguma forma, como filhos da divina vontade, fazer alguma coisa, né, nos ajude o Senhor fazer em nós, né, ter a liberdade de fazer em nós, porque nós, por nós mesmos, não sabemos nada, nunca vamos fazer nada que preste, mas que o Senhor consiga fazer através de nós, é o que eu peço. Então, esses trechos me fazem risar, né, a meditação deles é muito poderosa. Amanhã a gente fala mais, né, vocês meditem bastante, que é um conteúdo bem simples de entender, né? É maravilhoso, né? Deus é ordenado, tudo é ordenado, os atributos de Deus sempre em ordem. E se a justiça castiga, é ordem. E se não castiga, né, não estaria em ordem os demais atributos. E nós não somos nada para poder querer mexer em Deus e mudar a Deus, né? Não podemos querer mudar a Deus, porque nós não conhecemos, né, a infinitude da sabedoria do nosso Deus. E o grandíssimo amor que Ele tem por cada um de nós, né? Então ela ficou muito confusa e até incomodada. Por isso, para me desentender, disse ao Senhor, com esta luz da qual me rodeaste, entendo as coisas de maneira diferente. E se me deixasses agir a mim, faloria pior do que tu, né? Faria pior do que você. Por isso, não aceito este conhecimento e renuncio à chave da justiça, né? Porque a luz que ela recebeu foi para poder agir com a chave da justiça. E ela não quis saber, não, que devolveu a chave, né, da justiça para ele, que não é brincadeira, né? Então, é muito importante conhecer esses elementos da justiça, compreender, né, o quanto é amor de Deus ele nos castigar. Pode mandar bala, Jesus, seja feita a tua vontade. Amém, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o guarda da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Luísa, crucificada, evita alguns castigos sobre Corato. Como meu adorável Jesus continuava sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, confessou, pois, a intenção da crucificação.
Enquanto eu me encontrava nesses sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento que se encontrava? Porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo nesse estado que, se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam como vidro frágil pela ternura. Então comecei a implorá-lo que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que eu mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tens razão, porque grandes são as nossas iniquidades. Mas peço-te em graça que tenhas compaixão de ti mesmo. Tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Assim te peço por amor de ti mesmo, que não mande os castigos até chegar a tirar o pão a seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não, não é da natureza do seu coração agir desse modo. Por isso é a violência que sentes, que se pudesse te daria a morte. Meu Deus, é muito forte, né? O sofrimento de Jesus, né? Antes, né? Nos trechos anteriores, ele não estava nem mostrando direito o rosto dele, né? Aparecendo com aquela clareza, porque justamente estava aflito, né? Eu fico imaginando ele assim, na aparência de orto, né? Com aquele rosto abatido, né? Desfigurado, porque no orto era uma violência assim, né? Do amor, né? Então, assim, é um amor muito grande que ele sente pelas criaturas e não quer castigá-las, né? E não tem coração para isso, né? Mas a justiça também faz a violência a ele, porque é um atributo dele, e os atributos dele, todos, né? É a vontade divina que ele obedece à própria vontade dele divina. Então ele não vai negar a si mesmo negando os seus atributos, porque em Deus tudo é equilíbrio e ordem, é igualdade, né? Então a justiça também ela tem que estar em equilíbrio, né? Como está a misericórdia de todos os atributos dele, né? Então a justiça também está no seu direito, né? Por causa da realidade do homem, mas o amor dele é muito grande, né? Então é muito forte isso, né? A gente tenta imaginar alguma coisa assim para se colocar no lugar dele, mas não consegue, né? Imaginar o amor dele, a gente não consegue penetrar nisso, né? E quando a gente pensa um pouco em alguma coisa nossa, ajuda, né? Mas assim, é só pra gente ter uma luz, assim, né? De como que ser forte, né? Mas a gente não tem toda essa dimensão, quanto é que ele sofre, quanto é que ele ama, assim. O amor dele é tão grande que deixa a gente assim, cada vez mais a gente fica assim, impactado com o amor dele, né? E sempre tem mais para mostrar do amor dele. E a gente, humanamente, a gente desiste, assim, das pessoas. A gente não tem tanta paciência assim com elas. Às vezes a gente vê certas coisas que o sentimento que vem na mente, ah, que a pessoa lá manda aquilo ali pra cadeia que fica lá. Sei lá, você não tem muito, você não quer nem olhar mais para aquela pessoa, você não quer mais, né, saber daquela notícia, você não tá nem aí. Não sei, te dá uma coisa assim como de desistência, né? E Deus não desiste, Jesus não desiste, por mais que dê ranço de olhar e tudo, o sofrimento pelo que o homem tá fazendo, ele não desiste. Então, assim, imagina, né, ele vê um pedófilo, por exemplo, uma coisa que é odiosa, a gente sente, assim, uma coisa horrível, a gente sente um nojo, a gente sente uma repulsa e até uma indiferença, né, de não ficar tanto, assim, pensando muito, assim, em rezar por aquela pessoa. Reza, mas, assim, não tem muito aquela coisa, né. Mas Jesus não desiste de ninguém, né, ele sofre por cada um, né. E o amor dele pela criatura é muito grande, mas ao mesmo tempo o que ela tá fazendo pede o castigo, e é bom para ela também. É um bem para ela também. Ele sofre com isso, mas é um bem para ela. Aí eu fico pensando assim, pensando em alguém próximo, né. Imagina que eu tenho que corrigir minha filha, né. Imagina assim, ela tá grandinha mas tá, levada ali aprontando, desobedecendo, e eu vejo ela e sinto uma ternura enorme por ela, né. Eu sinto um amor muito grande por ela, uma atração. Uma coisa assim de não querer machucar ela nem um pouquinho, nem uma partezinha dela, né, não tenho vontade de dar uma palmada nela, não tenho vontade de fazer nada contra ela, assim, de uma violência, né. Eu não tenho vontade de pegar um chinelo e se acertar nela, né, não tenho, eu olho pra carinha dela, eu não quero fazer isso, né, eu tenho compaixão, né. Mas
a situação, a realidade, o que está acontecendo ali? Uma desobediência, e isso vai fazer mal para ela. Então, pelo bem dela, eu preciso, às vezes, pegar o chinelo e dar a chinelada. Mesmo que eu sinta que dentro de mim tá me despedaçando fazer aquilo, né? Ela olhar para mim com aquela cara, chorando. Eu senti muitos sentimentos estranhos, contraditórios, porque eu amo ela, mas ao mesmo tempo, a intenção que eu tô fazendo aquilo ali, que eu tô castigando, é para um bem que não pode faltar essa correção, porque é lá para o futuro dela, né? Para a formação de caráter dela. Então, se eu não dar a correção, eu vou estar fazendo um mal muito grande. E vai ter um desequilíbrio no meu amor de mãe, né? No meu cuidado de mãe, porque se eu não corrijo, se eu quero só abraçar, e ela não merecendo, né? Mas eu quero só abraçar, 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 fica um desordem ali, porque como que ela vai aprender, na liberdade dela, a valorizar o que eu tô fazendo por ela? E às vezes é o castigo que vai proporcionar isso, né? Um arrependimento, eu percebi, olha, tem coisa que eu faço que tem consequência, que não se deve fazer, né? Eu desobedeci minha mãe. Então, assim, coisas assim que é importante, que não adianta nada o amor ser só meu e não nela. Ela precisa, eh, entender isso, ela precisa valorizar isso, né? Reconhecer isso, entendeu? Porque senão, né, aí eu vou estar tratando ela como até alguém inútil, né? "Ah, tô nem aí para o que que ela faz não, ela é uma tábula rasa mesmo, não pode aprender nada, tudo é eu mesmo". E eu tratasse ela como alguém, assim, que não é assim, nós não somos assim, nós temos uma liberdade para escolher o bem, para amar Deus de volta, né, para ter relacionamento com Ele, então nós temos que dar uma resposta também. Então ela precisa ter um retorno dela, né, e ela precisa também ter, não adianta a ordem ser só na minha cabeça, né, tem que ser nela também. Então ela tem que entender o valor daquele bem, às vezes a correção vai ser para isso, mas eu sofro, dói dentro de mim, mas eu tenho que anular, me esquecer isso, né, e ficar na intenção, né, qual que é a intenção ali? É o bem que isso vai gerar, então a luz, né, vai mostrar o quê? Que aquilo ali vai ser bom para ela, aquela correção. Por mais difícil que seja, né. Então assim, então você fica com a violência muito grande, que é um amor, entendeu, mas também tem a ordem, né, das coisas, e Deus não vai contra a ordem de nada, né, ele não nega a si mesmo. Então é muito forte isso, então é como se fosse uma violência que ele vive dentro dele, né, um conflito, né, como se fosse assim, um conflito, né. Do amor, mas ao mesmo tempo a justiça, né. E as 2 são amor, em doses às vezes diferentes, mas são amor, né. Então ele fica naquela guerra de amor dentro dele, e ele sofre muito e quer o entendimento da criatura, né, ele vem até nós, e a gente tem que ter esse interesse em conhecê-lo, né, como ele é, como ele pensa. Então assim, aí ela vai falar, né, quem pode dizer os sofrimentos que sofreu Jesus e o estado violento em que se encontrava? Porque enquanto ele estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo nesse estado que, se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam como um vidro frágil pela ternura. Então, deve ser uma cena muito forte. E Jesus, ele queria, né? Ele fala que, se pudesse, ele sofreria até por não ter nenhum sofrimento para o ser humano. Mas aí o ser humano poderia ter o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um dom de Deus, que Deus deu para o ser humano para que ele possa escolher livremente pelo bem, né? Optar por Deus. Então, assim, é um dom, é uma graça que o ser humano tem e precisa para escolher por Deus, né, então não poderia tirar o livre-arbítrio do ser humano, né. Nós não somos uns robôs, né. Então, assim, é muito sério isso, né, então ter toda a liberdade é amor de Deus, dá liberdade para o ser humano, né. Mas a dor, né, que nessa liberdade ele pode escolher coisas nocivas, muito, e escolhe continuamente essas coisas nocivas, o que causa muita dor, muita dor. E aí é muito bonito, né, o ato de coragem da Luísa, né, pedindo sobre ela, né, que todo sofrimento, né. É muita coragem, né. Ele escolheu ela por causa disso mesmo, né, ela é uma alma heróica, né, uma alma corajosa, né. É muito grande isso, né. Aí vai falar: "Minha filha, é a justiça que me faz violência, e o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte". Então o amor é mais forte ainda que a justiça, né. O amor faz uma violência mais forte ainda, tanto de pôr meu coração em angústias de morte ao castigar as criaturas. E eu, por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça, e não se encontrará em conflito para castigar as nações. Porque, em verdade, como farão se tu agires? Então, nesse caso, não adianta, porque você vai falar assim: descarrega tudo sobre mim.
Mas como os homens vão aprender, né? É como se você vivesse assim, com Deus, seu pai, né? Jesus ali. E aí tem 2 irmãos, né? E o irmão quer sofrer tudo pelo outro que tá aprontando, né? Então fala pro pai: "Tira o videogame de mim, pode tirar minhas coisas, pode me deixar trancado no quarto, pode tirar tudo que eu gosto por 1 semana, 2 semanas, para não fazer nada com meu irmão". Só que não vai ter tanto fruto assim. É importante, em parte, né, pelo pai, assim, né, que tem o consolo de ter um filho obediente ali, né, que entende ele. Mas e o outro continua sem vergonha, safado, né, e ainda se aproveitando. E talvez a culpa dele aumenta por um outro irmão tá sofrendo, porque ele, né, e se ele não valorizar que o outro irmão ficou punido no lugar dele, piora a situação dele. É porque é muita graça que ele tá recebendo, é muito perdão que ele tá recebendo em dose dupla, né. Então, aumenta a culpa dele se você for olhar dessa forma. Então, o que que é melhor? Mandar a justiça pela criatura? Pra criatura ou não? Entendeu? Punir esse irmão que tá aprontando ou não? Pensando nele, no bem pra ele, no aprendizado pra ele, porque o outro fica brilhando lá, né, fica limpo. Mas é aquele lá que tá aprontando, hein? Então Jesus fala que tem coisa que se não tocar a própria pele, o homem não vai mudar, enquanto não toca a própria pele dele. Então é muito importante, né. Aí ela pede que descarrega sobre ela a justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça, e não se encontrará em conflito para castigar as nações, porque em verdade, como farão se tu agires, como me fazes compreender, secando tudo que serve de alimento ao homem, então a intercessão dela é para amenizar, né. Ah, peço-te, deixa-me sofrer e perdoa-lhes a eles, se não em tudo, pelo menos em parte. E Jesus, como se fosse obrigado por minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua um pouco de amargura, densa e nauseante, que assim que a engoli me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer. Isso é para ela compreender a dor dele, né? Para ela compreender o que ele sente, né? Se colocar no lugar dele, né? Então, bendito Jesus, sustentando-me nessas penas, caso contrário teria ficado vítima, e todavia não havia derramado mais que um pouco, o que será se seu coração adorável, que tanto continha, então assim, ele derramou um pouco, ela já viu que era insuportável. Para ela também ver o quanto ela é pequena diante disso, né. O quanto que isso é muito, né, o quanto que não tem como ela querer: "Ah, eu quero", por mais que ela tenha intenção pura, né, não tem como ela absorver tudo sobre ela, né. Então, assim, para ela compreender, né, que é necessário derramar sobre as criaturas, né. "Minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo, mas agora descarregando um pouco sobre ti, por amor teu concede 1/3 do que serve de alimento ao homem". E eu: "Ah, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade". Aí ela tá, tipo, negociando. "Não, minha filha, aceita-te. Não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que me pertencem". E Jesus, hoje está preparado uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz. Sai de ti mesmo em forma crucificada, vê no ar e põe em fuga os demônios em cima de Corato. Então, os demônios são os ministros da justiça, né? Né, Jesus, assim, ele suja nas próprias mãos, né? É os demônios, né? Mas são no comando da vontade de Deus, né? Ele que permite. E os demônios mesmo causando esses males, né? Então, por isso que ela viu esses demônios em cima de Corato, porque eles se tornam ministros da justiça de Deus, né? Aí você fica pensando assim, nossa, mas o que que é isso? Eles parece que têm tanto gosto nisso, né? Eles querem ver as criaturas, assim, blasfemando, eles querem machucar mesmo o homem, né? Eles querem, né? E eles querem, ver os seres humanos, assim, nessas horas que é perigoso, no sentido que Deus permite os castigos, porque ali também você vê o joio e o trigo, né? É uma forma de purificação também, de separação, né? Para definir os réprobos dos justos. Eles também têm esse, vamos dizer assim, direito, esse sentido, né? E então a nossa oração, ela precisa ser mais para isso, para que as pessoas sejam iluminadas nesses castigos, para que elas recebam as luzes, para que através desses sofrimentos elas se voltem para Deus, e não blasfemem, né? E não, e não se fechem, né? Mas pedir que esses sofrimentos que elas passem sejam benéficos para a alma delas, né? Desejar que elas recebam as luzes, né?
porque os demônios eles ficam em cima, né? Porque eles querem muito ver as almas assim blasfemando, isso eles querem, né? Querem ver aqueles que são deles, né? Que são aqueles que não aceitam o sofrimento, que não aceitam a cruz. E quando a cruz vem, eles se aborrecem, né? Se fecham. Então é um perigo, né? Mas Deus também utiliza deles, né? Nessa violência deles e permite, né? Para tocar a gente para o nosso bem, né? Permitir essa realidade para a nossa purificação. Então, eles se tornam instrumentos de Deus. Mas quem está acima de tudo isso é Deus. Quem está no controle de tudo é Deus, né? Só que o homem, na liberdade dele, diante de uma situação dessa, ele pode ser réprobo, né? Como ele falou, que a cruz distingue os réprobos dos predestinados. Isso também é uma revelação para a pessoa, né? Pra ela ver se o comportamento dela diante do sofrimento qual que é. É de negador de Cristo ou de alguém que se une mais a Jesus, né? Isso também é uma luz para a alma, de qualquer jeito, né? Então, só que aí a Luísa aparecendo dessa forma ia espantá-los, né? Porque Jesus estava atendendo a oração dela, em parte, né? Em parte aliviar dos castigos ali. Assim saí de mim mesmo crucificada e vi extrair vários raios que estavam prestes a irromper sobre o corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios, como a vista de minha forma crucificada corria? Mordia os dedos de raiva e chegavam a tomá-la contra o confessor, que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação, já que contra mim não a podiam tomar. Aliás, eram obrigados a fugir de mim pelo sinal da redenção, que advertiam, o dom da divina vontade, né, nela, né. Então, depois de tê-los posto em fuga, retomei a mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimento, seja tudo para a glória de Deus. Então, ele atendeu ela, ele queria realmente essa intercessão dela, sim, né, usar dela como vítima, mas em parte, né, em parte, vamos dizer assim, a parte do amor, mas a justiça também precisa ser ouvida, né, então assim, você vê que tudo em Deus, você tem uma dose, uma medida, um equilíbrio, né, para funcionar. Tem a misericórdia, tem a justiça, e a justiça também é uma misericórdia, né, então assim, tudo tem o seu equilíbrio, né, e tudo é amor, porque qual que é o objetivo de tudo isso? É sempre salvar o homem, é sempre resgatá-lo. É sempre curá-lo, ou seja, é sempre amor, é sempre amor, porque o que que Deus quer produzir com isso? Amor, né, a pessoa se libertar daquele cativeiro que ela tá, de pecado. Então é sempre para o bem, é sempre o bem operando, né. Então é muito grande isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, estudo 42. Luísa crucificada evita alguns castigos sobre Corato. Como meu adorável Jesus continuava sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, o confessor pôs a intenção da crucificação. Enquanto me encontrava nesses sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento em que se encontrava? Porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo neste estado, que se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam como vidro frágil pela ternura. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que o mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tens razão, porque grandes são as nossas iniquidades. Mas peço-te em graça que tenhas compaixão de ti mesmo, tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Assim te peço por amor de ti mesmo, que não mande castigos até chegar a tirar o pão aos seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não, não é da natureza do seu coração agir deste modo. Por isso é a violência que sentes, que se pudesse te daria a morte.
E ele, todo aflito, me disse: minha filha, é a justiça que me faz violência, e o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte, tanto de pôr a meu coração em angústias de morte ao castigar as criaturas. E eu, por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça, e não se encontrará em conflito para castigar as nações. Porque, em verdade, como farão se tu agires? Como me fazes compreender secando tudo o que me serve, secando tudo o que serve de alimento ao homem? Ah, peço-te, deixa-me sofrer, e perdoa-lhes a eles, se não em tudo, pelo menos em parte. E Jesus, como se fosse obrigado por minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua um pouco de amargura, densa e nauseante, que assim que a engoli me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer. Então o bendito Jesus, sustentando-me nessas penas, caso contrário teria ficado vítima, e todavia não havia derramado mais que um pouco, o que será do seu coração adorável que tanto continha, suspirou como se tivesse se aliviado de um peso e me disse: minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo, mas agora descarregando um pouco sobre ti, por amor teu, concede um terço do que serve de alimento ao homem. E eu, ah, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade. Ele, não, minha filha, aceita. E eu, não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que lhe pertencem. E Jesus, hoje está preparado uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz. Sai de ti mesmo e em forma crucificada, vê no ar e põe em fuga os demônios de cima de Corato, porque antes tua forma crucificada não poderão resistir, irão à outra parte. Assim saí de mim mesma crucificada e vi a saraiva e os raios que estavam prestes a irromper sobre Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios? Como à vista de minha forma crucificada corriam, mordiam os dedos de raiva e chegavam a tomá-la contra o confessor, que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação, já que contra mim não a podiam tomar. Aliás, eram obrigados a fugir de mim pelo sinal da redenção que advertia. Então, depois de tê-los posto em fuga, retornei a mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimentos, seja tudo para a glória de Deus. Então, esse trecho chama muita atenção, essa parte, né? Como que Jesus fica, né? Como que ele aparece para ela, como ele fica diante dessa situação de ter que castigar o homem. Por um lado, a justiça que o obriga a castigar, porque ele é perfeito, né? Nos seus atributos. Então, ele é justo, justo, justo. Então, é como se fosse assim, ele não consegue não ser justo, como se fosse assim, ele é a natureza dele. A justiça é a natureza dele. Ele é justo por natureza. Não é assim, ai meu Deus, não sei explicar, como se fosse assim, é uma coisa que não tem como ele não ser, porque é natural. É como se fosse assim, não é, eu não sei explicar, Jesus, mas é assim. A justiça em Deus, os atributos dele é uma coisa natural, é natureza dele ser justo. Então a justiça dele obriga, como se fosse obriga, porque é a natureza dele, igual ele não consegue não amar, porque o amor dele é natureza, a natureza dele é natureza. Não tem como ele não amar. E aí ele sendo justo, e a justiça perfeita, como o homem está tão obstinado no pecado, tem que mandar os castigos. Mas ao mesmo tempo, como ele ama. Então Jesus fica sofrendo muito, né? Porque tem que castigar as criaturas, é a justiça que faz violência para ele poder castigar, porque é necessário, né? E aí a Luísa, como vítima, né, se coloca diante da justiça e ele descarrega um pouco nela e poupa as criaturas. Aí no volume 379, Jesus lhe entrega as chaves da justiça e uma luz para descobri-la. Como me encontrava sofredora, parecia-me que aqueles sofrimentos eram uma doce corrente que atraía meu bom Jesus a fazê-lo vir quase que continuamente. E me parecia que aquelas penas chamavam a Jesus para fazê-lo derramar em mim outras amarguras. Então, ao vir, agora me segurava em seus braços para me dar força, e agora derramava de novo.
Eu de vez em quando lhe dizia: Senhor, agora sinta em mim parte de tuas penas. Rogo-te que me contentes, como te disse ontem, de dar-me ao menos a metade do que serve para alimento do homem. E ele, minha filha, para te contentar, te entrego as chaves da justiça e o conhecimento de quanto é absolutamente necessário castigar o homem, e com isto farás o que te agrade. Não estás contente por isso? Então, interessante, né? Ele fala para ela, então eu vou te dar as chaves da justiça, eu vou te dar, eu entendi como se fosse assim, eu vou te dar aqui a justiça para você usar, mas eu vou te dar o conhecimento sobre ela, vou te dar o conhecimento do quanto é necessário castigar o homem, e você que vai dirigir, como se fosse assim, dirigir a justiça, toma, te dou a chave da justiça, você que vai conduzir, tipo assim, usar, mas eu vou te dar o conhecimento, a luz, para entender o quanto é absolutamente necessário castigar o homem. Aí é muito interessante esse trecho, né? Ao ouvir-me dizer isto, consolei-me e disse dentro de mim: se está em mim, de fato não castigarei nenhum. Aí ela falou: eu vou, se eu tenho o poder de decidir castigar ou não, vou castigar ninguém. Mas aí depois ela vai ver como é necessário, olha o que vai acontecer, né? Muito interessante. Mas como fiquei desiludida quando o bendito Jesus me deu uma chave e me pôs no meio de uma luz, e olhando do meio daquela luz, descobria todos os atributos de Deus e também os da justiça. Oh, como tudo está ordenado em Deus. E se a justiça castiga, é ordem. E se não castiga, não estaria em ordem com os demais atributos. Então, a gente vê que a gente vive nessa luz, né? De entender que quanto é necessário. A gente não fica... Eu não consigo ficar, tipo assim, falando para Deus, não castiga, não castiga, não castiga as pessoas, porque a gente entende, tem essa luz para entender isso aqui que ele está falando da justiça, ele dá essa luz para a gente, muito forte, lendo o livro do céu. Então a gente fica falando para ele, a gente sofre junto com ele, claro, que ele sofre, a gente sofre, que é ele nós, né, a gente sofre, mas não fica assim, como vítima, se colocando, falando para ele não castigar, porque ele dá essa luz muito forte para a gente entender como é necessário, e é isso que faz o homem retornar, se converter, né? Então, a gente vive nessa luz, né, que ele deu aqui para ela. E não rejeita essa luz como ela rejeitou. Ela falou, não quer nem saber dessa luz, né? Ela viu isso, olha o que ela viu. Se a justiça castiga, é a ordem. E se não castiga, não estarei em ordem com os demais atributos. Agora me via como miserável verme no meio daquela luz. E que se quisesse impedir o curso à justiça, arruinaria a ordem. E iria contra os mesmos homens, tá vendo? Então a gente entende isso muito claro. Que se a gente não quiser que Deus castigue, a gente está indo contra os homens, é ruim para o homem. É como se a gente falasse para Deus não castigar o homem nessa vida, nessa terra, na vida que é terrena, é como se a gente falasse para Deus, é como se a gente quisesse privar o homem de um bem, privar as criaturas de um bem, é um bem. Olha o que ela viu. Então eu fiquei pensando assim, a gente vê isso, ele dá essa luz pra gente. Por isso que a gente não fica indo contra a justiça, porque a gente vive nessa luz. Arruinaria a ordem, iria contra os mesmos homens, porque compreendia que a mesma justiça é amor puríssimo para com eles. É isso que eu fico mergulhada nessa luz. Entender que a justiça é amor de Deus para com os homens, é puro amor. Então me encontrei toda confusa e incomodada. Por isso, para me desentender, disse a Nosso Senhor: com esta luz da qual me rodeaste, entendo as coisas de maneira diversa. E se me deixasse agir, a mim falaria pior do que tu. Olha só o que ela falou. Por isso, não aceito este conhecimento e renuncio às chaves da justiça. Ela falou assim, eu entendi claramente que é necessário, e se for para eu castigar, eu ia castigar pior do que o senhor. Olha só, ela concordou plenamente, mas ela renunciou. Não quero saber não quero saber dessa luz. Eu não quero saber desse conhecimento. Eu renuncio às chaves da justiça, não quero usar a justiça. O que aceito e quero é que me faça sofrer e que libertes as pessoas. Do resto eu não quero saber nada. E Jesus sorriu, né? Ai, meu Deus. Muito incrível, né?
Jesus sorriu diante de mim e disse-me: Como tão logo queres te afastar, não querendo conhecer nenhuma razão, e querer fazer-me violência mais forte, queres sair com duas palavras: faz-me sofrer a mim e livra-te deles. E eu: Senhor, não é que não queira saber nenhuma razão, senão que não é ofício meu, mas teu. Então ela falou: eu sou vítima, eu não quero esse ofício de ser a justiça, não, eu sou vítima para aplacar a justiça, não, eu sou o contrário, eu sou vítima para aplacar a justiça. Ela falou: meu ofício é de ser vítima, por isso tu faz teu ofício e eu faço o meu. Não é verdade, meu amado Jesus? Porque ela era vítima para aplacar, justamente para receber os golpes da justiça, né, e poupar as criaturas. E ele mostrando como uma aprovação desapareceu. Então, é isso, né? A gente fica nessa luz da justiça, e ela recebeu que renunciou, a gente não renuncia não, Senhor, eu quero entender tudinho, eu quero entender o Senhor todinho, entender tudo, não renunciar a nada que o Senhor queira nos dar de conhecimento, de entendimento. A sua vontade inteira, né, completa, tudo, o Senhor inteiro. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.